Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo Visão Comparativa dos Evangelhos. Meu nome é Wellington Lima e estamos estudando agora o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças registradas em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 12. Nosso foco nesse vídeo hoje será o versículo 11. Que esse estudo possa lhe abençoar. Vamos lá? Mateus, capítulo 5, versículo 11. Bendito sois vós, quando vos insultarem, perseguirem e mentirem, falando contra vós todo mal por minha causa. Bendito sois vós quando vos insultarem. Quando lhes repreenderem, chamá-los por nomes maus e desdenhosos, ridicularizá-los porque vocês são cristãos. Assim, eles disseram de Jesus que ele era samaritano e estava possuído pelo diabo, como registrado em João, capítulo 8, versículo 48. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: Nós não dizemos com razão que é samaritano e tem os demônios? Falaram também que Jesus estava louco, conforme registrado em João, capítulo 10, versículo 20. E muitos deles diziam: ele tem demônio e está fora de si. Para que ouvis? Também eles chamaram Jesus, insultaram e zombaram dele na cruz, como está registrado em Mateus, capítulo 27, versículo 39 a 44. Os que passavam blasfemavam dele, balançando suas cabeças e dizendo: Tu que derrubas o templo e em 3 dias o reconstróis, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os chefes dos sacerdotes, com os escribas e os anciões, escarnecendo dele, diziam: Salvou outros, a si mesmo não pode salvar? Ele é o rei de Israel, desça agora da cruz e creemos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se lhe quer bem, pois disse: Sou filho de Deus. E os ladrões que estavam crucificados com ele também lhe insultavam. Mas sendo insultado, Jesus não insultou novamente, conforme está registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quando o insultaram, ele não insultava de volta. Quando sofria, ele não ameaçava. Em vez disso, entregava-se ao que julga de maneira justa. E sendo assim injuriados, nós também devemos abençoar, conforme nos relata Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 12. Somos insultados e bendizemos, somos perseguidos e nós suportamos. E assim, embora o desprezo pelo mundo não seja desejável em si mesmo, ainda assim é abençoado seguir os passos de Jesus, imitar seu exemplo e até sofrer por ele, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 29. Pois vos foi dado gratuitamente quanto a Cristo, não somente o crer nele, mas também o sofrer por ele. Perseguirem. Podemos nos perguntar por que os romanos perseguiram o cristianismo. Parecia extraordinário e incrível que alguém acreditasse necessário e correto submeter a perseguição e morte aos que levavam piedosa vida cristã. As principais razões são 2. Primeiro, havia rumores caluniosos com respeito aos cristãos, que circulavam por todo o império, e os judeus eram, infelizmente, em parte, responsáveis por essa difamação. Primeiro, eles acusavam o cristão de canibalismo, tomavam literalmente as palavras da instituição da ceia. Isto é o meu corpo, este é o cálice, é a nova aliança no meu sangue. E corria a história de que cristãos em seu culto sacrificavam crianças e as comiam. Outra coisa é que acusavam os cristãos de práticas imorais e os rumores enfatizavam que em suas reuniões semanais fossem orgias de desenfreada concupiscência. O culto semanal que celebravam os cristãos O culto semanal que celebrava os cristãos era denominado ágape, ou seja, festa de amor. E este termo era interpretado de maneira mais grosseira possível. Os cristãos se saudavam entre si com o beijo da paz, e este gesto também servia como base de subterfúgio para os caluniadores da nova fé. Outra coisa é que acusavam os cristãos de ser incendiários. É certo que com muita frequência falavam do fim do mundo, e que revestiam a mensagem de sua fé com as imagens de uma linguagem apocalíptica, segundo a qual as chamas consumiriam todas as coisas. Os críticos do cristianismo distorciam essa terminologia, transformando-a na ameaça de uma incendiária plataforma revolucionária,
no sentido político desse termo. E por último, acusavam-se os cristãos de perturbar as relações familiares. O cristianismo de fato produzia divisões nas famílias. Por essa razão, era representada como uma fé que dividia o marido da esposa e transtornava a vida da família. As mentes maliciosas tinham suficiente material para inventar suas infundadas calúnias. Mas, em segundo, o principal motivo das perseguições era de natureza política. Pensemos na situação do Império Romano, que naquela época incluía quase todo o mundo conhecido, das Ilhas Britânicas até o Eufrates, desde a Germânia até o norte da África. Como se podia fazer para essa enorme amálgama de nações e povos tivesse algum reflexo de unidade política? Onde se poderia descobrir um princípio unificador? No princípio foi encontrado no culto da deusa Roma, o espírito tutelar do império. As províncias do vasto império aceitavam prazerosa essa atividade, porque o governo de Roma havia lhes trazido a paz e a ordem pública, a legalidade e a justiça. As estradas ficaram livres de assaltantes e os mares estavam livres de piratas. O despotismo e a tirania dos soberanos autocratas tinham sido deslocados pela imparcial justiça romana. O habitante da província estava bem disposto a participar da adoração do espírito do império que tanto tinha feito por ele. Mas a adoração de Roma avançou um passo a mais. Havia um homem que personificava o império, um homem que podia oferecer-se como encarnação de Roma. E este homem era o imperador. Portanto, o imperador chegou a ser considerado um deus, rendendo-se a ele honras dignas de um deus e construindo-se templos dedicados à sua divindade. O governo romano não foi o iniciador desse culto. De fato, no princípio, fez todo o possível para desalentá-lo. O imperador Cláudio, que viveu no ano 10 a.C., a 54 d.C., a mesma época de Jesus, disse que desprezava a tributação de honras divinas a um homem. Mas com o correr do tempo, os romanos descobriram que esse culto do imperador podia servir como princípio unificador do enorme Império Romano. Ali estava o centro comum a qual todos podiam acudir. Deste modo, finalmente a adoração do imperador deixou de ser voluntária e se tornou obrigatória. Uma vez por ano, todos os varões do império deveriam ir ante uma imagem de César e queimar um pingo de incenso, dizendo: César é o Senhor. E isso, precisamente, era o que os cristãos se negavam a fazer. Para eles, o Senhor era somente Jesus Cristo, e não estavam dispostos a oferecer a nenhum homem o título que correspondia a ele. Pode perceber-se imediatamente que a adoração de César era mais que nada uma prova de lealdade política. De fato, quando alguém cumpria o ato de adoração que se descreveu, eles recebiam um certificado que era chamado o libelo, na qual se estabelecia que o possuidor tinha cumprido o seu dever como habitante do Império Romano, e que, portanto, podia adorar a qualquer outro deus que quisesse, sempre que seu culto não interferisse com a ordem pública, nem atentasse contra a decência. Os cristãos se negavam a aceitar essa norma. Confrontados pela alternativa de escolher entre Deus ou César, sem vacilar preferiam seguir a Cristo. Negavam-se a entrar em acordo de qualquer espécie. O resultado era que, por melhor pessoa e melhor cidadão que fosse, o cristão ficava automaticamente fora da lei. O vasto Império Romano não podia permitir-se alojar redutos de deslealdade, e isso era precisamente o que significava cada congregação cristã, segundo o ponto de vista das autoridades. O único crime dos cristãos era colocar a Cristo acima de César, e por essa lealdade suprema os cristãos morreram aos milhares e enfrentaram incríveis torturas. Mentirem falando contra vós todo mal. Uma ênfase deve ser colocada na palavra mentirem nessa passagem. Não é abençoado ter o mal falado de nós se o merecemos. Mas se não merecemos, não devemos considerá-lo uma calamidade. Devemos levá-lo com paciência e mostrar o quanto o cristão, sob a consciência da inocência, pode suportar, conforme registrado na primeira epístola de Pedro, capítulo 13, versículo 13 a 18. E que vos fará mal se fordes zelosos do bem?
Porém, mesmo se sofreres por causa da justiça, benditos sois. Não tenhais medo deles, nem vos perturbeis, mas santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão a respeito a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que é em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo que sois malfadados, os que insultam o vosso bom comportamento em Cristo sejam envergonhados. Pois é melhor que sofrais fazendo bem, se assim a vontade de Deus quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para que vos levasse a Deus. Por minha causa. Porque você está apegado a mim. Porque vocês são cristãos. Não devemos procurar outras coisas. Não devemos fazer coisas para ofender a outros, tratá-los com severidade ou crueldade, e levá-los a ofensas do tribunal. Não devemos dizer ou fazer coisas, embora possam ser sobre religião, destinadas a repugnar ou ofender. Mas se, no esforço fiel de sermos cristãos, somos ultrajados, como era Jesus, devemos tomá-lo com paciência e lembrar que milhares antes de nós foram tratados da mesma maneira. Quando assim insultados ou perseguidos, devemos ser mansos, pacientes, humildes, não ficando bravos, não ofendendo novamente, mas procurando fazer o bem a nossos perseguidores e caluniadores, conforme nos ensina Paulo na segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 25. E ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser manso com todos, apto para ensinar e exortar. Deve instruir com mansidão aos que se opõem, pois talvez Deus lhe dê arrependimento para conhecerem a verdade. Deste modo, muitos se converteram do poder e da excelência dessa religião que estavam perseguindo e insultando. Eles viram que nada além do cristianismo poderia transmitir tanta paciência e mansidão aos perseguidos, e dessa maneira foram constrangidos a se submeter ao Evangelho de Jesus. Assim se tornou um provérbio: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Que esse estudo lhe tenha abençoado. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.